Meus amados, queridos intercessores, guerreiros e guerreiras de oração, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Nós estamos dando início a mais uma aula do nosso curso, nosso treinamento de intercessores, e hoje nós estamos falando sobre o dom de profecia, o ministério profético, e o nosso tema de hoje são os profetas escritores. Nós vamos falar sobre os profetas que profetizaram no século IX antes de Cristo, né? E nós temos aqui alguns profetas bem interessantes que profetizaram coisas tremendas, extraordinárias, escatológicas até, né? E eu quero começar a aula de hoje falando sobre Obadias. Obadias, conhecido como o profeta através do qual a censura vem. Ele é conhecido somente como Obadias. Obadias é um nome que significa servo adorador de Yahvé. Não há nenhuma outra informação disponível a respeito dele. A profecia de Obadias fala a um povo que lamenta a ruína de sua amada cidade de Jerusalém e a morte de família, amigos e parentes. Há uma tradição antiga que coloca Obadias como sendo um servo do rei Acabe, né? Mas isso não é comprovado historicamente. Então, Obadias, servo adorador de Yahvé. Joel, o nome Joel significa literalmente o Senhor é Deus. Joel, o profeta, é especificado como filho de Petuel. Nada é conhecido a respeito dele ou das circunstâncias da sua vida. É provável que ele tenha vivido em Judá e profetizado em Jerusalém. O livro de Joel está naturalmente dividido em duas seções. A primeira, que vai do capítulo 1, versículo 1 até o capítulo 2, versículo 27, trata do presente julgamento de Deus, um chamado ao arrependimento e a promessa de restauração. A segunda seção, que vai do capítulo 2, versículo 28 até 3, 21, explica que essa praga horrível, como ela pode ser, não é comparada a um julgamento de Deus que está a caminho. A mensagem de Joel é clara e concisa. Se você acha que a praga da locusta é má, espere até que você veja o julgamento final do Senhor. Mas como todo verdadeiro profeta de Deus, Joel não para na predição do dia do juízo final. Ele claramente anuncia o dia da graça de Deus. No século VIII, nós temos Amós. Amós, cujo nome significa aquele que suporta o jugo, era um nativo da pequena cidade de Tecoa, situada nas colinas de Judá, cerca de 16 quilômetros ao sul de Jerusalém. Ele é o primeiro dos assim chamados profetas escritores do século VIII a.C. Amós rejeitou o treinamento como profeta, um profissional, admitindo que ele era um pastor de ovelhas e cultivador de sicômoros. Apesar de seu histórico não profissional, Amós foi chamado para entregar a mensagem de Deus no reino do norte de Israel. O livro de Amós é basicamente uma mensagem de julgamento sobre as nações, oráculos e visões de julgamento divino sobre Israel. O tema central do livro é que o povo de Israel havia quebrantado seu concerto com Deus. Como resultado, o castigo de Deus sobre eles por causa do pecado será severo. Este julgamento sobre Israel e as demais nações citadas no livro nos ensina que Deus é um monarca universal. Todas as nações estão sob seu controle. Elas têm que prestar contas a Deus pelos maus tratos às outras nações e povos de Israel e Judá. Todavia, serão punidos porque eles quebraram seu concerto com Deus. Então, essa é a profecia de Amós, né? O profeta de Tecoa. Oséias, cujo nome significa salvação ou libertação, foi escolhido por Deus para levar uma mensagem ao seu povo através do casamento com uma mulher que seria infiel a ele. Esse profeta realmente tem um ministério muito estranho, né? Ele se casou com uma mulher que ele sabia que seria infiel a ele. E a infidelidade, o relacionamento dele com essa mulher é que se tornaria a profecia. Sua sensibilidade em relação à condição de pecado de seus compatriotas e sua sensibilidade ao coração amoroso de Deus
o fizeram apto para realizar esse difícil ministério, né? Então, a profecia de Oséias é a sua própria vida e o seu relacionamento amoroso com essa mulher adúltera. Ela representa a nação de Israel, que se adulterou contra Deus seguindo falsos ídolos, né? Falsos deuses. Isaías, o primeiro versículo desse livro coloca Isaías, o filho de Amós, como seu autor. Isaías significa o Senhor é salvação. Um dos propósitos de Isaías era declarar o descontentamento de Deus com o pecado de Judá, também Israel e as nações vizinhas. Quase todas as palavras hebraicas para pecado são empregadas pelo profeta. Ele profetizou para todas as gerações futuras, predizendo tanto a primeira quanto a segunda vinda de Cristo. Isaías é chamado de o evangelista do Antigo Testamento. Sua profecia é marcada por vários tons de cristologia, né? De messianismo. Ele profetiza muito a respeito do Messias. Miqueias foi contemporâneo de Isaías no século 8 a.C. Ambos concentraram seu ministério no Reino do Sul, incluindo Samaria, em Israel, e as nações no objetivo de suas profecias. O livro de Miqueias é uma profecia acerca do Senhor, que não tem concorrentes no perdão de pecados e na compaixão pelos pecadores. Sua fidelidade compassiva mantém um concerto com Abraão e seus descendentes. Miqueias censura a liderança da nação por destruir o rebanho que lhes foi confiado. Entretanto, proclama a grande compaixão de Deus, que colore cada uma de suas atitudes e ações em relação ao seu povo. Jonas era filho de Amitai, conforme 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, e um nativo de Gat-Hefer, um vilarejo situado a 5 quilômetros em direção ao nordeste de Nazaré, dentro das fronteiras de Zebulon. Ele profetizou durante o reinado de Jeroboão II, precedendo imediatamente a Amós. Foi um forte nacionalista que estava completamente consciente da destruição que os assírios haviam feito em Israel através dos anos. O livro de Jonas, embora tenha sido colocado entre os profetas no cânon, é diferente dos outros livros proféticos, pois ele não tem uma profecia que contenha uma mensagem. A história é a mensagem. A história recorda um dos mais profundos conceitos teológicos do Antigo Testamento. Deus ama todas as pessoas e deseja compartilhar o seu perdão e misericórdia com elas. Então, um fato muito interessante na profecia de Jonas é que a própria história dele é a profecia, né? O fato de Deus mandá-lo para Nínive, né? E ele querer ir para Tarsis, né? Um caminho diferente. E, posteriormente, Deus o leva na barriga de um peixe até a cidade de Nínive, aonde ele vai entregar a profecia de juízo de Deus e as pessoas irão realmente, desde o rei até os animais, todo mundo é afetado pela palavra profética, né? E Jonas, então, mostra para nós essa verdade extraordinária que nos é revelada no Antigo Testamento, que Deus ama todas as pessoas e ele deseja compartilhar o seu perdão, né? Deus, ele exorta duramente o profeta, dizendo para ele que aquelas pessoas lá em Nínive, elas eram passíveis de receber também o perdão, desde que elas demonstraram arrependimento, contrição e buscar a presença de Deus, né? Bom, século 7 nós temos Naum, cujo nome significa confortador ou cheio de conforto. É desconhecido, a não ser pelo breve título que inicia sua profecia. O livro de Naum localiza-se no único interesse, a queda da cidade de Nínive. 3 seções principais correspondentes aos 3 Deus e como aquele poder opera na forma de proteção para o justo, mas de julgamento para o ímpio. A segunda seção principal da profecia descreve a ida da destruição para Nínive, no capítulo 2, versículo de 1 a 13. O terceiro capítulo forma a seção final do livro. O julgamento de Deus parece excessivamente cruel, mas ele é justificado na sua condenação. Nínive era uma cidade ensanguentada, capítulo 3, versículo 1. Uma cidade culpada por espalhar sangue inocente
de outras pessoas. Ela era uma cidade conhecida pela mentira, falsidade, rapina e devassidão. Tal vício era uma ofensa a Deus, portanto, seu veredito de julgamento era inevitável. Capítulo 3, versículo 2 a 3 e versículo 5 a 7. Temos até aqui agora Jeremias. Então, Jeremias filho de Ilquias, foi profeta da cidade levita de Anatote e talvez tenha sido descendente de Abiatar. O significado do seu nome é incerto, mas o Senhor exalta e o Senhor lança, são possibilidades. Seu livro consiste principalmente em uma introdução, no capítulo 1, do versículo 1 a 3, uma coleção de oráculos contra Judá e Jerusalém, que Jeremias ditou ao seu escriba Baruque, capítulo 1, 4 a 20, 18. Oráculos contra as nações estrangeiras, capítulo 25, dos versículos 15 a 38, e também os capítulos 46 até o 51. E um apêndice histórico no capítulo 52, que é quase idêntico a 2 Reis, capítulo 24 e 25. As profecias do livro estão em ordem cronológica. Os ditos contra as nações estrangeiras ilustram a soberania de Deus sobre todo o mundo. Todas as nações pertencem a ele e todos devem responder a ele por sua conduta. Essa é a grande mensagem do profeta Jeremias. Sofonias significa o Senhor me escolheu. Foi um profeta para Judá. Sofonias considerava o desenvolvimento político de Israel, o reino do norte, de Judá, o reino do sul, e de todas as nações circunvizinhas, da perspectiva de que o povo devia aprender que Deus estava envolvido em todos os assuntos da história. Então, Sofonias tem uma profecia que abrange não somente o reino do norte, o reino do sul, mas todas as nações também deveriam entender que Deus está envolvido nos assuntos da história e Deus é o Senhor da história. A história não é conduzida pelas circunstâncias e situações políticas, mas pelo propósito soberano de Deus. Abacuque, para nós finalizarmos nossa aula de hoje, o profeta Abacuque, cujo nome significa abraço, ou significando que ele foi abraçado por Deus e, desse modo, fortalecido por ele para a sua difícil tarefa. Ou abraçando os outros, dessa maneira, encorajando-o nos tempos de crise nacional. O livro de Abacuque dá um relato de uma jornada espiritual, contando a trajetória de um homem da dúvida à adoração. Nos primeiros 4 versículos, Abacuque é oprimido por circunstâncias existentes ao redor dele. Ele não consegue pensar em nada além da iniquidade e da violência que ele vê entre o seu povo. Quão diferente é a cena nos 3 últimos versículos do livro. Tudo mudou. O profeta não é mais controlado nem ansioso por causa das circunstâncias, pois sua visão foi elevada. Assim, Abacuque foi da queixa à confiança, da dúvida à confiança, do homem de Deus, dos vales aos montes altos. Então, é uma profecia que nos fala muito de esperança, né? Mesmo que haja falta, mesmo que os tempos sejam difíceis, nós confiamos no Senhor, no Deus da nossa salvação. Então, é uma profecia de ânimo, de encorajamento em tempos de adversidade. Com isso, nós concluímos os profetas escritores, ok? Mas ainda temos um grupo de profetas, aliás, temos 2 grupos de profetas com os quais nós queremos compartilhar, que é os profetas do exílio e os pós-exílicos, tá ok? Mas isso vai ficar para a nossa próxima aula, porque nós já estamos terminando a aula de hoje. Quero agradecer a você por ter estado conosco, que Deus abençoe, meu querido intercessor, e que Deus abençoe seu ministério. Eu quero declarar pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus a cobertura do sangue do Cordeiro sobre a vida de todos os intercessores que estão nos acompanhando com esta aula nesta hora. Que Deus abençoe, guarde a sua vida, sua família, seus bens e tudo que se relacione com você, em nome de Jesus. E que a unção de guerra espiritual, a unção profética esteja sobre a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã, em nome de Jesus. Amém. Até a nossa próxima aula aqui no treinamento para intercessores
na nossa Escola Bíblica Palavra Viva. Fique na paz e até lá!